Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional de hoje, né? Gente, eu vou contando a história para vocês, porque se eu for ler tudo e depois contar, vai ficar muito longo, né? Então, aqui começa o Mateus 14, falando sobre João Batista. João Batista foi decapitado. Lembra João Batista que preparou a primeira vinda de Jesus? Por que que ele foi decapitado? Porque tinha Herodes, né, que queria viver com a esposa do seu irmão. E aí, João falou que não era permitido. Tipo assim, ele queria que João aprovasse algo que era errado, que aprovasse o adultério, entendeu? Com a Herodias. E aí ele falou, não, tá errado. Tipo, como se nos dias de hoje a pessoa fosse, tipo assim, né, sabia que ele era profeta, que ele era um homem de Deus, então ele, no fundo, ele temia, ele queria que João Batista, tipo, aprovasse o ato dele, ou que abençoasse, né, e João falou, não, tá errado, não, você não pode viver com ela, não, e tal, assim. E daí a Herodias ficou com muita raiva de João Batista. Enfim, aí João foi preso. Aí, no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todo mundo, de todos, assim, na festa. E aí, Herodes ficou tão encantado com ela dançando, tal, que falou assim: Olha, pode me pedir o que você quiser. E aí, é, instruída pela mãe, a mãe dela falou assim: Pede pra ele a cabeça de João Batista. E aí, a menina pediu. E aí fala que Herodes ficou aflito, super angustiado, assim, né? Porque sabia que ele era profeta, mas porque ele tinha feito o juramento que ia dar o que ela pedisse, e por causa dos convidados que estavam ali, né? Para não ficar feio de novo, se importando com o que as pessoas iam dizer, né? E por causa do juramento que ele fez, ele mandou fazer isso. Então, João foi decapitado. É, e aí, tá, depois disso fala da primeira multiplicação dos pães. Aí foram contar isso para Jesus, os discípulos de João sepultaram ele e tudo. E aí fala assim, Jesus, né, versículo 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um deserto. Ele vivia se afastando, tipo, sozinho no deserto, gente, porque ele vivia tendo esse tempo com Deus de oração, entendeu? Aquilo que eu falo, eu fico pensando, nossa, se Jesus precisava orar, precisava ter esse tempo de silêncio para orar, para meditar, para se conectar, imagina a gente, né? Se ele precisava, imagina a gente. Tá. eh, Então tá, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das suas cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus, às vezes ele não conseguia ficar sozinho, tadinho. Porque o povo ia atrás dele, né? Saíram das suas cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem vocês a eles de comer. E eles responderam: Tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Daí Jesus falou: Trago-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gente, olha isso aqui. 5.000 homens. Naquela época não contavam mulheres e crianças, né? 5.000 homens. Imagina que esses homens tinham suas esposas e tinham seus filhos. Naquela época, eles tinham uma penca de filhos. Não é como hoje que as pessoas têm um, dois, às vezes no máximo 3 filhos. Não, eles tinham, muitos filhos. Então, assim, quantas mil pessoas? Pelo menos mais de 10.000 pessoas se alimentaram com 5 pães e 2 peixes. Jesus orou, agradeceu
E os discípulos, como entregou os discípulos começaram a distribuir, não acabava mais, não acabava. E quando todos comeram até se fartar, ainda eles ajuntaram 12 cestos cheios que sobraram, 12 cestos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ó, de novo, porque ele, né, subiu antes sozinho, a multidão foi atrás, ele não conseguiu ficar sozinho. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra elas. Então, assim, Jesus ele queria ficar sozinho, ele falou para os discípulos: olha, vão para o barco, peguem o barco e vão indo, entendeu? Depois eu dou um jeito. E aí ele despediu a multidão, subiu para o monte e falou: agora eu vou ficar sozinho. Então ele queria ter um tempo sozinho, sem os discípulos, sem ninguém perto, só ele e o Pai, só. Entende? Para ele ter esse momento de oração, de meditação, de conexão e tal, de se reabastecer espiritualmente, né, gente? E aí tá, o que aconteceu? O vento estava forte e o barco foi indo para cada vez mais para dentro do mar. Alta madrugada, olha só, então ele ficou desde o entardecer até alta madrugada orando. Meu Deus, olha só a vida, tipo, a vida de oração que ele tinha e de conexão com Deus que ele tinha. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, e, né? Às vezes a gente ora, tipo, 10 minutos, 15 minutos e acha muito ainda isso quando faz, entendeu? E aí não sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida, né? A gente não tem tempo com Deus, não gasta tempo com Ele, não prioriza Ele, daí a gente só... Mas quando as coisas dão errado, a gente reclama dele, né? Pô, por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus aquilo? Por que não sei o quê? Por que... Mas e a gente, a nossa vida com Ele, e o nosso alimento espiritual que a gente precisa diariamente. Por isso que eu falei, gente, esses dias eu não fiz o devocional aqui com vocês, eu fiz sozinha, porque eu faço sozinha primeiro, depois que eu compartilho aqui com vocês, entendeu? E aí eu sei que vocês sentiram falta, eu fico feliz de saber que vocês sentem falta, isso é legal, entende? Mas quando eu não puder fazer, façam vocês, tenham vocês o tempo com Deus, porque Deus quer intimidade com você, é você e Ele. Jesus aqui não tinha ninguém junto, era Ele e Deus. Então, por mais que a gente, né, tenha momentos assim, tipo que nem aqui no Telegram, ou de repente, não sei se você frequenta algum lugar, oração, uma igreja, alguma coisa, independente de fazer isso, Deus quer tempo sozinho com a gente, entendeu? É a gente e Ele. E é só assim que a gente vai conseguir desenvolver intimidade com Ele. Porque a gente só desenvolve intimidade passando tempo com uma pessoa, né? Com Deus é a mesma coisa. Então, assim, às vezes a gente nem tem uma vida com Ele, não coloca Ele nas nossas coisas, na nossa vida, não consagra Ele, tudo que a gente for fazer, não, sabe, a gente não, às vezes não precisa, tipo, né, tipo, nossa, ficar horas ali sozinho com Deus, se puder, melhor, porque quanto mais você conhece Ele, mais tempo você quer ficar com Ele, é impressionante, assim, mais tempo você quer ter. Mas você pode conversar com Ele no carro, tá lavando uma louça, se maquiando, tomando um banho, mas sentir Ele presente ali, sabe? E Ele tá. Então, assim, é ter esse tempo de qualidade com ele, né? Nós queremos tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, né? Quem é casado quer tempo de qualidade com o marido, com a mulher. Quem é namorado quer aquele tempo de qualidade e tudo. Você não quer migalhas de tempo. Então, a gente também não deve dar migalhas para Deus, né? Do nosso tempo para ele, mas realmente estar com ele. Enfim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse a Pedro, viu? Às vezes a gente também se assusta com coisas que a gente não precisava se assustar, como a psicologia fala, que cerca de 90% das nossas angústias, medos, preocupações, ansiedades e pensamentos negativos são por coisas que nunca vão acontecer de fato. Então, aqueles tiveram medo e era o próprio mestre, né? Tá. Cadê onde que eu parei? Tá, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu falei esses dias isso aqui para você. Olha isso, gente. Essa passagem é muito importante. Pedro começou a viver algo sobrenatural, sobrenatural, andar sobre as águas. A gente pode viver coisas sobrenaturais que a gente nem imagina, sabe? A gente pode levar uma vida sobrenatural. Mas o que que acontece? Por que que não leva? Por causa de olhar para as circunstâncias. Olha só. Então Pedro saiu do barco. Pedro foi corajoso, né? Tipo, imagina de ser alta madrugada com vento forte no mar. Ele saiu, imagina. Agora assim, ó, quando você toma uma decisão de sair do barco, de colocar o pé fora do barco, Jesus faz o resto. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, porque ele foi ousado, né? Os outros não tiveram coragem. E foi na direção de Jesus. Ó, quando a gente está indo na direção de Jesus, olhando para ele, a gente se mantém firme, a gente anda pelo sobrenatural. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Quando que Pedro começou a afundar? Quando que ele parou de andar no sobrenatural? Quando ele reparou nas circunstâncias. Ficou com medo, versículo 30, e, começando a afundar, gritou: Jesus, salva-me. Então não espere afundar. Grite por socorro para ele antes de você afundar. Jesus, salva-me. Imediatamente, eu acho isso lindo aqui, ó, versículo 31, fala que imediatamente, Jesus não ficou pensando, será que eu vou salvar ele? Ah, mas ele não acreditou em mim, né, e tal, ele ficou olhando pro vento, ele tirou os olhos de mim. Olha o tamanho do amor dele, da compaixão. Na hora que ele gritou por socorro, que ele viu que ele estava afundando, fala imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando a gente clama a ele com fé, ele atende e ele responde imediatamente, gente. É a nossa fé que faz tudo. Jesus, ele age através da fé, entende? Ó, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando ele levou uma bronca. Homem de pequena fé, por que duvidou? Viu? Ele estava andando, mas mesmo assim ele duvidou. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas, se a gente parar para pensar, gente? Eu, por exemplo, se eu paro para pensar, meu Deus, quanta coisa linda que Deus fez na minha vida, quantos milagres, quantas coisas sobrenaturais, quantos livramentos, meu, quanta coisa assim que, sabe, só Ele para fazer. E às vezes a gente, né, às vezes acontece alguma situação na nossa vida, a gente ainda fica com medo e se esquece de tudo que ele fez e de tudo que ele pode fazer. Então, e aí a gente tá tendo uma fé pequena. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Né? Claro, ele obedece a Jesus. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Olha que lindo, gente. Os que tocaram no manto dele, só encostaram assim na roupa dele, já eram curados. Por que que eram curados? Por que que Jesus fazia isso? Porque ele passava tempo com Deus. Ele se abastecia espiritualmente. Entende? Ele se abastecia, então ele transbordava para a vida dos outros. A gente precisa passar tempo com Deus para ter abastecimento para a gente e também para transbordar para a vida dos outros. Senão a gente não tem o que transbordar, né? Se você tá seco, como que você vai transbordar? E é isso então, gente, a palavra de hoje. Vamos orar para a gente encerrar? Paizinho, Pai querido, Pai de amor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por esse amor tão grande, Senhor. Como fala ali que o Senhor imediatamente socorreu Pedro quando ele clamou pelo Senhor. Deus, eu te peço mais uma vez que o Senhor venha, Senhor, aumentar a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Me ajuda, Senhor, a crer cada vez mais no Senhor e a crer
lembrar de todos os teus feitos, de todas as coisas que o Senhor já fez por mim. Ajuda cada uma das pessoas que estão ouvindo essa oração agora, Senhor, a elas e aos seus familiares também. Aumenta a fé deles, Deus, que cada um venha ter um encontro real com o Senhor, venham ter intimidade contigo, venham passar tempo contigo. Ajuda-nos, Jesus, a adorarmos, Senhor, a amarmos estar na tua presença como o Senhor amava estar sozinho com o Pai, ter esses momentos de intimidade com o Pai, onde o Senhor era revigorado, onde o Senhor era abastecido, onde era aumentada a tua fé, o teu poder, Senhor, para que a gente possa receber para nós e para transbordar para a vida dos outros também. Ajuda-nos, Senhor, encha-nos com a tua presença, Senhor, com a tua unção sobrenatural. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, nos ajude a ver o sobrenatural, nos ajude, Senhor, a crer no sobrenatural, Pai. Cobre-nos com teu precioso sangue nesse dia, Jesus. Reveste-nos com as tuas armaduras. Esconda-nos no teu esconderijo, Senhor. Fere de cegueira e de mudez todos os nossos inimigos. Senhor, leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, nosso raciocínio, nossas lembranças, todo o ouvir, o ver e o falar, cativos à obediência de Cristo, Senhor. Que de nós flua apenas aquilo que é a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos nos teus caminhos, que todos os nossos caminhos sejam agradáveis ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, dá-nos um coração obediente, dá-nos ouvidos aptos para ouvir, discernir a tua voz e um coração disposto a te obedecer imediatamente, Senhor. Dá-nos corações quebrantados, Deus, e humilde, Deus. Ajuda que sejamos humildes, Senhor, para que venhamos buscar a tua presença e depender do Senhor, sabermos que dependemos de ti para tudo, Senhor. Se estamos vivos, é porque o Senhor nos deu fôlego de vida, soprou sobre nós, Deus, o teu fôlego de vida. Se temos saúde, é porque o Senhor nos deu saúde. Se temos o que comer, é porque o Senhor tem provido, Deus. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Se temos uma casa, se temos uma cama, Senhor, se temos cobertas quentinhas, é porque o Senhor providenciou tudo isso. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Te pedimos, Paizinho, sabemos que Tu é um Deus de amor e nessa manhã te pedimos de todo o nosso coração, aumenta a nossa fé, Senhor. Não nos deixe sermos homens e mulheres naturais. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos no sobrenatural, porque sabemos que não somos desse mundo, só estamos de passagem aqui não é o nosso lugar, Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, ajuda-nos a nos lembrarmos de todas as coisas, Senhor, de todos os teus livramentos, de todas as tuas provisões, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres sobrenaturais, Deus. Ajuda-nos verdadeiramente a sermos sal da terra e luz do mundo, como a tua palavra diz. Senhor, nós consagramos a ti esse dia. Tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor, todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, Senhor, que o Senhor esteja no comando, na direção. Rega cada um de nós com as tuas águas. A tua palavra diz que aqueles que crescem no Senhor, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Senhor, que venha jorrar esses rios de água viva do nosso interior para a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Que nós possamos influenciar positivamente como o Senhor fazia, Jesus. Ajuda-nos a verdadeiramente sermos teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, precisamos do Senhor, e como Pedro clamou naquela madrugada, nós clamamos a Ti. Dá-nos fome e sede de Ti, Senhor, dá-nos fome e sede da Tua palavra, dá-nos fome e sede da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos apaixonados por Ti, assim como você era e é apaixonado pelo Pai, como você era apaixonado por estar na presença dEle, que nós tenhamos essa mesma sede, essa mesma fome da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos e te agradecemos, Senhor, e cremos que recebemos tudo o que pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém.